para que serve a função dele. E aí você tem um auxílio lá do slide aqui, ó, do slide 35. Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web aula em processos de fabricação CNC. Então, dando sequência, né, às web aulas anteriores. Lembrando, pessoal, mantenha-se estudando aí. Lembrando que CNC é muito importante ir à aula prática, porque tem a teoria, a gente consegue ver, tem os simuladores, né, como a gente já conversou nas web aulas anteriores. A Siemens tem um mesmo, que, salvo engano, é disponibilizado aí para todos, só que infelizmente a prática é que traz o casco, né? Então realmente é necessário ir aos momentos presenciais, não só nessa, mas nessa é primordial, para que faça SAPs com mais facilidade, né, com melhor entendimento e, além disso, né, além da nota, é adquirir a competência e habilidade necessária. Então, não faltem os momentos presenciais, tá bom? Então, vamos seguindo aqui as nossas, conforme nossas web aulas anteriores. Então, seguindo, né, ainda falando sobre as máquinas CNC, que é o nosso assunto do momento, né? Vamos passar aí bons dias ainda falando de CNC. E quem está aí no momento presencial está vendo o quão legal é, né? Automatizar o processo. Ah, tem dificuldade com a linguagem, a programação, né? Desenvolver as linhas, a lógica, a ordenação, mas quando você desenvolve bem isso, é uma competência que o mercado gosta muito, né? Quem consegue operar bem esse tipo de equipamento, desenvolver softwares precisos, né, que são aplicáveis e que trazem rentabilidade. As operações realizadas, né, no CNC requerem grande atenção tanto do programador quanto do operador, que são os principais responsáveis pela obtenção dos resultados satisfatórios provenientes da fabricação por CNC. Então, a utilização desse equipamento de máquina, né, requer dos profissionais da área um vasto conhecimento sobre suas funcionalidades, bem como os procedimentos de segurança aplicáveis. Então, devido ao grande número de máquinas presentes no mercado, a tendência é que elas apresentem algumas particularidades, como velocidade máxima de rotação, quantidade de memória para armazenamento de programas, limite, né, do curso de eixo, sistema de refrigeração do trabalho, localização de botões de emergência e assim vai, né? Então, cada fabricante aí pode fazer um layout de máquina diferente. Então, os problemas enfrentados durante a operação de uma máquina CNC surgem quando essas particularidades são desconsideradas. Dessa forma, devido à falta de cuidado, o equipamento é utilizado até seu esforço extremo, ocasionando assim, surgimento de falhas ou riscos, né, que a gente disse que afetam, né, tanto a vida útil do equipamento e a integridade do operador, dependendo do nível da falha que ocorre. Então, em função disso, né, torna-se necessário a gente trabalhar conforme os limites previstos, né, pelo fabricante e seguindo os procedimentos, né, e com os dispositivos de segurança disponíveis. Então, elas trabalham a partir de deslocamento baseado, né, em coordenadas programadas, conforme o nosso software, né, uma ferramenta CAD ou uma ferramenta CAM, né, ou de forma manual, através do painel de programação, que vocês provavelmente já devem ter visto, é muito mais chato fazer, né, subir o software, a linha de comando já feita, é muito mais fácil. Essas coordenadas são obtidas por meio de desenhos tecnicamente elaborados. Então a gente tem, né, conforme a gente viu nas SAPs lá no começo, né, que tem os desenhos já, os projetos que a gente tem que executar. Então lá vai ter tolerância, vai ter as medidas, vai ter nível de acabamento e tudo mais, né, que a gente precisa para desenvolver o software. Então, para que possam realizar a usinagem de peças distintas, né, dentro dos padrões de qualidade exigidos, as máquinas da CNC necessitam da indicação de posicionamentos denominados pontos de referência, para que a partir desses pontos possam seguir as indicações da geometria da peça desejada. Então, né, em geral, todos os CNCs possuem um ponto primário, né, que é o que a gente estava falando lá dos acessórios, lembra do to-why? Então, para o zero da máquina, né, chamado zero máquina, que é o ponto para zeramento. Aqui já maximizado o desenho mecânico, né? Creio que já estamos familiarizados com ele, e aqui traz medidas, tolerâncias e todas as informações necessárias. Falando um pouco mais sobre esse ponto zero, né? Salvo engano, foi a finalização da nossa última web aula, né? Que a gente falou do to-why sobre zero máquina. Então, ele praticamente, né, já vem definido pelo fabricante. Então, a operação de determinação desse parâmetro é chamada de referenciamento.
Então é onde a nossa máquina começa a se movimentar para a gente fazer todos os processos de desbaste, acabamento, furação, entre outros, né? Então sua definição facilita algumas ações realizadas pelo operador, como o momento do posicionamento do material a ser usinado, durante a inserção e troca de ferramentas de corte, posicionamento dos acessórios de fixação e assim vai. Então, em função disso, né, o zero máquina é considerado como a coordenada inicial dos eixos de trabalho, né, tanto X, Y ou Z. Então, havendo a necessidade de referenciamento do ponto zero antes da realização de qualquer tipo de usinagem nas máquinas ACNC. Se não tivesse o zero, vamos dizer, a nossa parou num ponto X, a gente programou para desbastar 10, como a referência que a gente achou que era o zero não é mais o zero, já está 5, né? Positivo por eixo X, quando você quiser desbastar 10, ele vai já 15, né? Na verdade, a ferramenta já vai chegar batendo na peça, né? E aí o avanço que vai ter. Então você vai ter danos e tudo mais, por isso o zero, para a gente balizar e entender da onde que a gente parte para desenvolver todos os nossos processos. Então, né, porém, essa operação, falando sobre o referenciamento, né, do ponto zero antes da realização de qualquer tipo de usinagem, porém, né, essa operação é necessária apenas em modelos antigos. As máquinas mais recentes já vêm com os parâmetros de referenciamento programados. Então, normalmente, a definição do ponto zero trata-se de um procedimento realizado assim que a máquina é ligada, para que sejam evitadas tentativas de início de uma usinagem sem referências, o que pode causar problemas e falhas durante a execução de um determinado programa. Então, o processo de referenciamento do ponto zero máquina é feito de forma rápida, não dispondo de muito tempo do operador. Porém, é necessário que sejam tomados todos os procedimentos de segurança exigidos. Então, você pode fazer de duas formas, né? Referenciamento, todos eles são referenciados de forma direta, logo após a máquina ter sido ligada, bastando apenas o pressionamento da tecla início, né, de ciclo ou cycle start, né, no painel de comando. No referenciamento eixo por eixo, então o operador deve selecionar o eixo que quer referenciar X, Y ou Z. Após o término das operações desse tipo de referenciamento, é necessário que se faça também o referenciamento do magazine de ferramentas, né, para que não haja problemas no momento da troca de ferramentas durante a usinagem, que é ela vai recuar para trocar a peça e depois avançar de novo. Dependendo do posicionamento que está essa peça, ou não fizer o referenciamento correto, na hora de trocar pode bater, né, e ir contra a peça, e aí você ter danos também, tanto a ferramenta quanto a peça. Os comandos utilizados em ambos os procedimentos nem sempre são os mesmos, podendo variar de fabricante para fabricante ou de um tipo específico de máquina para outro. Um exemplo, né? Se compararmos os comandos de referenciamento utilizados em um torno CNC e os centros de usinagem, né, CNC, as coordenadas são distintas, mesmo que as ferramentas sejam de um mesmo fabricante. Isso ocorre, né, devido ao plano de trabalho de que cada máquina, ou ainda devido ao número de eixos de trabalho por ela utilizados. Então, aqui, né, um eixo de trabalho conforme um centro de usinagem aqui, né, XYZ, e como o torno CNC faz, né, o XY. Então, já está diferente, né, para cada movimento. Então, quais aqui, o CNC nosso só 2 eixos, né, e o centro de usinagem com 3 eixos. Então, após, né, ao final do processo de referenciamento, os eixos estarão posicionados no seu curso máximo de movimentação. E em caso de falhas, né, durante o processo, surgirá um alerta no painel de exibição que recomendará ao operador que faça uma nova tentativa de referenciamento. Movimentação manual dos eixos, como que é feita? Né? Apesar de apresentar como principal função, né, a operação por meio de comandos, né, numéricos computadorizados, que a gente sobe ali no software, as máquinas ACNC oferecem também a possibilidade de operação ou movimentação dos eixos de forma manual. Essa função permite ao operador fazer pequenos procedimentos de usinagem manual, né, manualmente, além de ser essencial para a substituição e referenciamento de ferramentas no torno e definição do zero peça. Você subiu, hoje em dia tem simulador, vamos dizer que você não usou o simulador, subiu sua linha de código e viu que faltou um detalhe muito pequeno. Aí a possibilidade, que imagina você ter que ir lá programar tudo de novo, subir de novo para a máquina fazer só aquele passo. Por isso, né, pequenos procedimentos, coisas simples, rápidas e práticas
tem essa possibilidade de usinar de forma manual. As máquinas já vêm, né, com essa possibilidade. Então, esse tipo de operação é executado através do acionamento individual de um dos eixos, né, da máquina em conjunto com o mecanismo de movimentação disponível. A manivela, né, no painel de comando, ali, manivela eletrônica. Então, é localizado no painel de operação, é o dispositivo mais utilizado quando se deseja a movimentação manual dos eixos, né, dotado de um sistema que permite ao operador obter o controle da movimentação desejada, mediante a quantidade de voltas necessárias, sem que haja uma limitação nesse número de voltas. Então, normalmente apresenta textura, ranhuras, né, o pino que auxilia no momento da execução do movimento de rotação, para você não escorregar, deslizar, né, seu dedo, além de dispor de uma graduação localizada na sua base, a fim de permitir o controle preciso do deslocamento aplicado ao eixo que você selecionou. E esse, né, por sua vez, deve ser ativado através dos botões, né? Você vai escolher o eixo no painel de comando X, Y ou Z. Então, através desse dispositivo é possível realizar o zero peça, substituição de ferramentas, referenciamento de ferramentas, usinagem manual, dentre outros. A velocidade de deslocamento empregada durante a operação de movimentação manual do eixo selecionado é controlado por meio do seletor de avanço presente no painel de comando, que está aqui na nossa imagem, né? A gente não está muito clara, né, a, a representação aqui, mas tem sinalizadores, botão de emergência, botão de avanço, né, velocidade, operação, né, os tipos de operação que quer fazer e seleção, eu ainda não vi aqui, a seleção do eixo que quer trabalhar. A movimentação, né, utilizando a tecla JOG, né, também movimentação manual. Normalmente utilizada é a movimentação contínua através da ativação da tecla JOG, localizada no painel de operação da máquina. A movimentação com a utilização dessa tecla, né, como que é feito? Então você pressiona ela no painel, né, JOG, seleciona a velocidade de avanço através do seletor de avanço, que a gente viu anteriormente na imagem, determina, né, o eixo que você vai querer movimentar, utilizando a tecla, né, correspondente à letra. Em seguida, define-se o sentido da movimentação do eixo por meio de duas teclas disponíveis, onde a tecla mais, né, vai para o sentido positivo, usando de base o referenciamento, o zero máquina, ou a menos que vai para o negativo, né, no sentido negativo, da mesma forma, usando a base lá, o zero máquina. Além das teclas citadas, né, o painel de operação dispõe de uma tecla geralmente denominada Rapid, né, que auxilia no deslocamento rápido do eixo quando esse está sendo movimentado através da tecla JOG. Então a gente vai usar esse Rapid quando você quer voltar, né, quer referenciar, quer trazer para o zero, porque se for para ir ao encontro da máquina, né, é melhor que não faça, porque muitas vezes na movimentação manual, dependendo da habilidade do operador, você pode ocasionar choques, né, e a gente já sabe o que esses choques causam, né, se ocorrerem. Então aqui, ó, as funções X, Y, Z, mais e menos, ó, nesse aqui, para movimentação manual, e eu não estou vendo aqui, né, o botão JOG, mas vai estar no painel também. E o painel remoto, né, que é quase um controle. Então, além dessa tecla JOG, né, a movimentação manual também pode ser feita utilizando o painel remoto. Esse painel remoto é ligado, né, ao painel de comando da máquina CNC, por meio de um cabo de transmissão responsável por levar os comandos aplicados até os terminais eletrônicos do nosso equipamento, da nossa máquina. Então, o painel remoto, né, normalmente possui um formato fácil manuseio, até mais simples de entender, né? Os botões aí são bem didáticos e dispõe de botões e seletores que dão ao operador a capacidade de execução da movimentação dos eixos de forma segura, rápida e precisa. Eu creio que aqui é até mais simples, né? Mais simples e o tato melhor, né? Para a gente manipular. Isso é opinião, né? Então vai de acordo com a habilidade de cada um. Apesar de compacto, esse tipo de painel possui as duas formas de movimentação vistas anteriormente, porém com algumas particularidades. Então, vamos lá, botão de emergência, né? Utiliza quando se deseja interromper a operação na máquina de forma rápida
de modo a evitar colisões ou movimentações indevidas. Você vai lá, aperta e ele para a máquina na hora, né? Isso aí vem muito da NR12, até para proteção. Então tem o seletor do eixo, né? XYZ4 ou 5, utilizado para selecionar o eixo de trabalho a ser movimentado. É comum a presença desses números, né, além das letras ali, o 4 e 5, que são referentes, ou numerais 4 e 5 referentes e aplicados a máquinas que possuem esse número de eixos disponíveis, né? Então, máquinas até 5 eixos. Tem o seletor de avanço também, né? Deixa eu ver aqui, ó, o seletor de avanço também, que é utilizado para determinar um avanço que será empregado a cada deslocamento ou movimentação da manivela eletrônica, onde as divisões equivalem respectivamente aos seguintes deslocamentos em milímetros. 0, né? Posição neutra, que ele não vai movimentar. 1, então é 0,001 milésimo de milímetro. 10, né? 0,01 centésimo de milímetro. 0,1 já seria 1/10 de milímetro, né? E 1, que seria o 1000 aqui, né? Equivale a 1 milímetro na movimentação. Então, essa movimentação é mensurada ou controlada através da graduação disposta na base da manivela. Além disso, né? Agora tem um botão de segurança também, que deve ser, né, pressionado simultaneamente com o momento da rotação da manivela ou durante a movimentação através do jogue para que se possa habilitar a movimentação do eixo escolhido. Tem a manivela eletrônica também, né, empregada no momento da movimentação do eixo selecionado. Em geral, possui uma superfície ou detalhe que auxilia durante a sua utilização, a fim de prevenir deslizes, assim como agilizar o movimento de rotação da manivela. Assim como no torno, esse dispositivo também é capaz de realizar zero peças, substituição de ferramentas, referenciamento de ferramentas, usinagem manual, dentre outros. Então, os botões de movimentação, né, em jogue funcionam da mesma forma que os presentes no painel de comando. Então, como medida de segurança, para ativar, né, esse painel remoto, vai ser necessário que o operador faça o acionamento utilizando uma chave, né, que habilita a movimentação por meio desse painel. Então, alguém tiver um curioso lá mexendo, você vai deixar desabilitado. Quando você for utilizar, você vai lá e liga, né, esse controle remoto aí, que no caso é o painel remoto, né? Eu falo controle remoto por causa do formato, né? Vocês viram aqui, mas é painel remoto o nome correto, certo? Então você vai lá, habilita, parou de utilizar, desabilita, para evitar que algum curioso, né? É lógico que nas plantas, né, unidades fábricas, não existe esse tipo de gente, ninguém fica mexendo na máquina que não sabe operar, mas vamos dizer que você tenha um equipamento aí no local com acesso de demais pessoas, e até para evitar qualquer problema, né? Tomar esse cuidado aí com esse botão. Então, uma das grandes vantagens, né, de se trabalhar com as máquinas CNC é poder elaborar e armazenar diferentes programas, tanto em computadores quanto em cartões de memória, pendrive e assim vai, de acordo com a modernização, né, tecnologia do CHM. Então, que oferece uma maior praticidade ao profissional que trabalha com esse tipo de máquina, uma vez que ele pode aplicar um mesmo programa em diferentes setores de produção, dentro ou fora de uma empresa, desde que o comando programado seja comum. Então, você tem duas máquinas diferentes, é o mesmo processo em fábricas diferentes, você consegue com um programa só, né, levar de uma para outra, transportar, colocar em mais equipamentos. Então, na maioria das máquinas disponíveis no mercado, é possível, né, que em conjunto com o software de programação, obtenha-se a transferência de dados de maneira simultânea e em seguida seja realizada a usinagem da peça. Nesse tipo de operação, o programa, né, é levado por meio de um cabo de transmissão, ou wireless, ou Bluetooth, né, o meio de comunicação, até o painel de comando, sem que haja necessidade de armazenamento por completo deste determinado programa na memória do CNC, gerando na máquina uma relação de obtenção e execução de comandos em um curto espaço de tempo. Esse método pode ser utilizado tanto em uma única máquina, quanto em linhas de produção ou setores que trabalhem com grandes lotes de peças, onde a necessidade de computadores para cada máquina seria extremamente grande, o que elevaria os custos, né?
tanto em equipamento, manutenção, consumo de energia elétrica, entre outros. Então aqui, né, as formas de comunicação. Essa prática de transmissão simultânea de programas, em alguns casos, pode gerar transtornos, com perda de sincronismo entre computador e máquina, quedas na rede de transmissão, no momento da usinagem, entre outros fatores. Em decorrência dessas possíveis falhas, né, em diversos casos, há necessidade de armazenamento dos programas na memória interna da máquina CNC e o armazenamento desse programa, né? Então, de modo geral, as máquinas CNC possuem uma memória extensa, que permite o armazenamento de diversos programas e subprogramas. Essa característica, né, dá ao operador a possibilidade de salvar, né, aqueles que ele vai mais usar, né, os programas principais. Ah, não uso agora, mas eu sei que daqui uma semana eu vou usar de novo, ou está sempre rodando. Você vai lá armazenando, né, justamente para quando quiser operar, você vai selecionar. Então, você dispensa, né, a obrigação de carregamento ou transferência, né, desses programas a cada ciclo de usinagem, havendo apenas a necessidade de posicionamento do material a ser usinado e referenciamento ou troca das ferramentas de corte, né, que seria o setup, né, geralmente chama tempo de setup do equipamento. Esse procedimento também pode ser adotado mesmo no caso da usinagem de uma única peça, pois o seu principal objetivo é eliminar a ocorrência de falhas durante o processo causadas por uma possível perda de sincronismo entre a máquina e o computador responsável pela transmissão do programa. O princípio, né, dessa transferência é bem semelhante ao download de um arquivo no computador, porém nesse caso, né, o arquivo é baixado, que ele vai ser transferido, né, para o software lá para a sua IHM através do cabo, e aí sim você precisa de uma conexão especial, né, o RS-322. Então, para que a transferência funcione, é necessária a instalação de um programa no computador que seja compatível com o software da máquina. Então, você tem um painel, né, IHM, o cabo conectado ao seu computador. Essa transferência também pode ser feita por um cartão de memória ou pendrive, visto que algumas máquinas possuem leitores, né, que oferecem suporte a esses dispositivos, o que auxilia na execução do trabalho no caso da falta de rede ou quebra desse cabo de transmissão. Certo, senhores? Nas próximas webs, vamos seguir aqui, ó, identificação de programa, tem vários assuntos para a gente abordar ainda nessa parte nessa teoria, né, da parte prática aí dos comandos, né, como funciona em HM, como sobe as linhas de programação, e na próxima web a gente dá continuidade, tá bom? Agradeço não, né, na verdade, peço que a todos que estiverem assistindo essa web aula, né, posteriormente é gravada e disponibilizada na plataforma, que venham as web aulas para a gente tirar dúvidas, né, entender como que está o andamento da UC. Eu sei que alguns aí estão no turno, né, tem dificuldade para entrar, mas sempre que possível venham, que faz diferença aqui a presença de vocês, até para a gente entender como todo mundo está, né, no andamento aí da UC, tá bom? Então, bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.